Olá, seja bem-vindo à Antítese. São Tomé e Príncipe recorda os acontecimentos de 3 de fevereiro de 1953, a altura em que centenas de são tomenses, principalmente os habitantes do distrito de Mesoche, foram torturados até a morte porque recusavam trabalhar nas plantações de cacau e café. Já lá vão 64 anos em que São Tomé e Príncipe ainda chora e procura honrar os que partiram durante o massacre de 1953. O massacre de Batepá ficou conhecido como um dos importantes marcos da história do arquipélago, não só pelo honredo ato que foi, mas também pela mensagem de coragem e garra demonstrada pelos que tombaram em nome da pátria. Olha, me passa mal muito quase. Ndaola a começar com o nome, eles só tugu dana kotokotó, aqui não queimado com dido mongeku matangue. Aqui representa uma homenagem aos que sofreram no massacre 53. Eu acho que é algo que nós devemos sempre comemorar para que não corramos o risco de que situações como essas voltem a acontecer. E é bom lembrar a juventude que houve pessoas que morreram tentando nos libertar e portanto essa liberdade é algo que nós devemos preservar. Centenas de nativos negaram-se a serem contratados à força para as plantações do cacau e do café ou para trabalharem como escravos nas obras públicas. O governador português de então, Carlos Gorgulho, não deixou barato e desencadeou um autêntico massacre que teve início no centro da ilha de São Tomé, nas zonas de Batepá, Trindade, Folhafé, de Antônio Soares até Ototó. O que esse massacre de Batepá foi um dia em que os originais da terra de São Tomé, eles estavam revoltados com o sistema que estava no país, que era o sistema de massacre, não estava até massacre, porque eles não queriam, eles já eram os homens livres. E uma vez que os brancos queriam para eles trabalhar esforço, e eles não queriam mais trabalhar, porque eles viram que eles já são livres. E foi assim que os europeus, brancos nesse caso, viram que isto é mal, porque a sua economia própria começou a cair um pouco. E foi assim que eles reuniram a tropa e os negros também africanos, santomenses, também reuniram sua força e foram concentrar em Batepá. O massacre de 1953 deveu-se aos fatores da ordem política, econômica, social e cultural. O fator econômico teve importância decisiva e exprimiu-se na problemática de mão de obra para o trabalho agrícola. A insistência dos colonos a tentarem contratar os nativos e por terem negado esse tipo de trabalho, resultou o trágico massacre de 1953. Nesse massacre, muitas atrocidades foram cometidas. Gersilei Lopes diz que este momento ficou marcado na história do país. O massacre 53, pelo mínimo que eu sei, os colonos, os brancos, os portugueses, quando estavam aqui em São Tomé, massacravam os pretos, porque tratavam eles tipo nada. E esse ano foi o tempo de muito massacre, foi um momento histórico em São Tomé, porque onde houve muitas mortes, onde muitas pessoas foram torturadas, massacradas, mortas, jogadas no rio, vivos, enterrados vivos, também colocavam nas cadeiras, tinha uma cadeira elétrica também, onde eles matavam as pessoas. Bom, pelo que eu saiba, o massacre de Batepá é algo marcante, é algo que nós não devemos esquecer, porque é algo que aconteceu terrível no nosso país, com que os colonos fizeram com o negro, a nossa raça. Por isso, o que eu tenho a dizer é que sofremos bastante, nossos antepassados sofreram bastante e foram massacrados terrivelmente, sem nenhuma causa, sem nenhuma culpa, para satisfazer a vontade dos colonos. Os maiores centros de tortura foram a cadeia civil e Fernão Dias. Esvaziar o mar e os pântanos circundantes, carregar pedra, areia
em Tinas ou Baris são alguns dos exemplos. Os cadáveres eram levados para o alto mar, atados a um bloco e lançados no fundo do mar. Este autêntico massacre de 1953 ficou marcado na história de São Tomé e Príncipe, que todos os anos comemora-se esta data histórica em nome daqueles que lutaram pela libertação de São Tomé e Príncipe.